Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Emmanuel intitula o seu comentário A Senda Estreita. O que é preciso para seguirmos o caminho correto? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre aquilo que é necessário para que nós possamos seguir o caminho correto. Muitas vezes nós desejamos fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões, se comportar de maneira adequada, e essa é uma preocupação que todos nós devemos ter. O que nós precisamos fazer para que nós possamos alcançar essa condição de estarmos realizando algo melhor, de estarmos crescendo? Às vezes nós pensamos que para nos melhorar nós precisamos de mais informações, ou de mais apoio, ou de mais recursos de diversas naturezas, e sem a presença desses elementos nós não seremos capazes de ser pessoas melhores. Existem pessoas até que dizem, olha, eu poderia ser uma pessoa melhor se a minha família me apoiasse. Não, mas se eu conhecesse um pouco mais, eu talvez seria diferente. Não, mas se eu tivesse mais recursos materiais, mais condições, então eu poderia me dedicar a outras coisas. Nada de errado com isso. Esses elementos estão presentes, eles fazem parte, ótimo se eles puderem vir, mas acontece que a presença de mais coisas não necessariamente significa que nós estamos no caminho melhor, no caminho correto. Aliás, o Cristo tem uma frase no Evangelho que diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E ao nos trazer esse ensino precioso, Jesus nos mostra que a presença de mais coisas nem sempre é necessária, nem sempre é uma condição para que nós tomemos o caminho correto. Pensemos no seguinte, o que caracteriza uma porta estreita? Porque Jesus não falou assim, para entrar pela porta estreita, para entrar pela porta correta, vocês precisam de acumular isso, aquilo, ter o apoio, alguém que traga, alguém que empurre para dentro da porta. Não, ele falou, entrai pela porta estreita. Só que como a porta é estreita, ela tem algumas características. Em primeiro lugar, porque ela é menor, não dá para passar qualquer coisa. Grandes coisas, elementos que não são essenciais, não vão passar por uma porta estreita. Não é assim quando a gente está fazendo uma mudança, quando a gente está levando alguma coisa para dentro de um quarto, a porta é ali estreitinha, não dá para passar tudo. Tem coisa que vai ter que ficar do lado de fora. E esse é o primeiro ensino importante. Para que nós possamos tomar o caminho correto, algumas coisas precisam ficar do lado de fora. Hábitos, comportamentos, preconceitos, ideias equivocadas devem ficar do lado de fora, para que a gente possa caminhar na direção do que é correto. E às vezes basta que nos livremos de certas coisas para que tomemos a estrada adequada. Nem sempre é conseguir mais conhecimento, mais informação, nada de errado com isso, se a gente puder buscar, ótimo, mas às vezes é se livrar de algumas coisas. A gente revisitar a nossa casa mental, dar ali uma faxina, falar assim, não, isso aqui eu não vou levar, isso aqui eu não quero. Então, o primeiro ponto, a porta estreita nos ensina que para que nós possamos passar por ela, nós precisamos nos despojar de muitos elementos que às vezes não passam pelo caminho correto. O segundo elemento, esse talvez um pouco mais óbvio, é que passar pela porta estreita não é algo simples, não é fácil. Nem sempre é prazeroso, A porta é apertadinha, limitada, restrita. Para que a gente possa entender que seguir pelo caminho certo nem sempre vai, naquele momento, se configurar numa situação de conforto, nem sempre vai se configurar numa situação de prazer, nem sempre vai ser algo agradável. Às vezes, seguir o caminho correto pressupõe que nós tenhamos que tomar posições, que a gente tenha que abrir mão, que a gente tenha que renunciar, e isso pode exigir da pessoa que está escolhendo seguir o caminho correto uma dose maior de sacrifício, de disposição, de trabalho, de diversas formas. Por exemplo, às vezes é muito mais fácil
A gente vê uma coisa errada e fica calado, a gente vê uma situação dentro do lar que não está adequada, mas a gente, assim, para não entrar em conflito, para não brigar com a pessoa, a gente acaba se colocando numa posição de conivência ou de indiferença. E isso é mais cômodo, é mais simples. Mas será que é o melhor? Às vezes ir com o devido jeito, carinho, respeito, mas apontar o problema, buscar uma solução, ouvir as razões, dá muito mais trabalho, gera um pouco mais de desconforto, mas às vezes é o caminho correto, é o caminho certo. Então, nem sempre o caminho correto vai ser igual a conforto, comodidade, a gente ficar na nossa zona de conforto. Seguir o caminho certo vai exigir de nós que nós nos desloquemos na direção daquilo que às vezes vai dar mais trabalho, vai exigir mais sacrifício. Por isso, quando nós estamos pensando nessa proposta de seguir o caminho correto, lembremos sempre desse exemplo do Cristo, de maneira profunda. Ao tomar a porta estreita como exemplo do caminho certo, Jesus nos convida a abandonar certas coisas e a reconhecer que um sacrifício no momento presente pode ser a porta que dê passagem a novos patamares e horizontes de felicidade, de crescimento, de prosperidade num campo mais amplo da nossa existência. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão do programa de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, e nos diz: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Emmanuel intitula o seu comentário A Senda Estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos forjos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor, e em todas as circunstâncias recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Uma bela página de Emmanuel, lançando luz sobre esse caminho que muitas vezes nós almejamos, nós queremos, mas que é preciso disposição, que a gente de fato queira, porque ele exige esforço. E a proposta para hoje, o desafio que nós trazemos para o nosso dia, é que nós comecemos a caminhar na direção dessa porta estreita. E hoje o desafio é assim, vamos nos livrar de alguma coisa que é uma bagagem desnecessária. Um hábito, uma postura, um preconceito, um pensamento. Vamos fazer uma análise assim. Eu sei que todos nós temos alguma coisinha que a gente até deve ter pensado nisso no passado. Podia mudar essa coisa, mas hoje nós vamos tomar a decisão de realmente abandonar uma postura,
um comportamento que nos afasta do caminho correto. Só uma, tá? Não são muitas. Vamos começar no dia de hoje abrindo mão de alguma coisa que nos impede de passar por essa porta que o Cristo nos mostra como sendo a porta que nos leva a novos patamares de felicidade, de compreensão. Então, o desafio para hoje, vamos nos livrar de uma bagagem inadequada que não passaria pela porta estreita que Jesus nos apresenta. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!